E é isso aí, meus amores, voltamos, segundo bloco, no Camarim com Camila Cléo, com a doutora psicóloga Nadime Gabos. A pergunta que eu fiz é sobre o vitimismo, porque muitos podem esconder o seu transtorno de personalidade. Outros podem gostar de fazê-lo para deixar o outro com dó. Isso também é uma dica de borderline, deixar os outros com dó, vítimas, ele sendo vítima? Pode acontecer, sim. Alguns pacientes podem ter essa vitimização, né? Mas essa questão também de rótulo, ser ou não ser, é uma coisa que existe um certo preconceito ainda, infelizmente, né? Eu acho que tanto para profissional de saúde como para paciente, na sociedade em geral, né? Eu acho que existe um certo preconceito com relação a transtorno mental. Eu acho que talvez depois da pandemia tenha se falado mais disso, tanto que agora não se fala tanto doença mental, se fala em saúde mental. Transtornos. Eu acho que eles perceberam o quanto que a saúde mental hoje é importante tratar e falar disso, né? Geralmente, o que leva o paciente a se tratar é o sintoma da automutilação. A automutilação acontece porque é uma forma, a gente entende como uma forma da pessoa falar que ela está sofrendo. Ela usa o corpo para passar essa mensagem. É como se o corpo fosse o porta-voz dela. Ela não consegue nomear o que ela está sentindo, ela não consegue nomear aquela dor, então ela se corta. É como se ela falasse assim: eu quero ser visto, vocês não estão me escutando. E tem também casos em que a angústia é tão grande e esse corte alivia a pessoa. Então acaba sendo um sintoma que traz a pessoa aqui para se tratar. E é muito importante tratar também a família. Mas você sabe, dando um lapsozinho aqui, eu li um livro que chama Uma Vida Pequena. Aliás, um livro tristíssimo de uma pessoa que passou por um sofrimento atroz, não darei spoiler, e ela se cortou ao longo da vida, mas ela usava mangas e calças compridas sempre para que ninguém vissem. Parecia que ela se cortava para ela precisava sentir aquela dor, mas ela não queria que ninguém visse como os outros pacientes o fazem, pedem ajuda através dos cortes. Aliás, é um livro que tem que estar preparado, olha, é legal, mas que parece que você tomou um vinho e precisa de um grão de café para você tomar outra taça, no caso, iniciar um novo livro, porque eu falei, meu Deus, como é que eu tiro essa sensação da minha vida, de tão forte que é, então estejam preparados. Então, existe paciente que não mostra os cortes? Geralmente, alguns escondem mesmo, né? Outros mostram, outros têm essa coisa de mostrar. É como eu disse, cada um é diferente, não tem um que é igual ao outro. Mas não é, você encontra adolescentes, cada vez as crianças hoje estão fazendo isso mais cedo. Tem muito adolescente que faz isso e não necessariamente ele tem um transtorno. Às vezes, o adolescente hoje, eles estão numa fase de que eles também não conseguem falar muito de sentimento, não conseguem falar muito de emoção. Eles estão meio que deprimidos, uma coisa assim, sem um projeto de vida, sabe? A gente vê hoje também muito adolescente deprimido, muita tentativa de suicídio entre adolescentes. Então, é uma coisa que precisa ficar atenta, os pais precisam ficar atentos a isso. Não é Quando começa? Qual a idade? Olha, o diagnóstico é dado aos 18 anos. Ele começa, o transtorno, para aparecer, ele começa no início da idade adulta e fim da adolescência. Com 14 anos, pode-se observar alguns sintomas na pessoa, e no adolescente. E daí já pode, através desses sintomas, fazer ali uma investigação através da vida dele, para ver se em algum momento, se teve algum trauma, como estão as relações familiares, a rotina desse paciente, até para ver o que causou esse desequilíbrio nas emoções dele. Mas o diagnóstico em si é dado quando ele tem 18 anos. Mas se nos 14 anos você percebe alguma coisa que está fora da média para esse adolescente, não tem um diagnóstico, leva para um terapeuta. Trata esse adolescente,
procura saber o que é. Para não agravar, esperar a maioridade dele. Que pode agravar. Concordam, gente? Uhum. Exatamente. Exatamente. E o tratamento dele, ele é, como eu falei, né, é um transtorno que é multifatorial. Então, ele é feito pelo médico e pelo terapeuta. Ele precisa passar por um médico e o médico psiquiatra. Psiquiatra. Porque ele vai ter que tomar medicação. Não se Sobre a medicação. Não dá para tratar a impulsividade sem a medicação. E não existe um único remédio que age em todos os neurotransmissores que estão ali afetando o paciente. Então, ele vai ter que tomar umas 2 ou 3 medicações. Então, ele precisa, é muito importante, criar esse vínculo com o paciente, explicar isso para ele, ver o quanto que essa medicação é importante na vida dele. E também ele procurar ajuda terapêutica. Porque a terapia, lá no ambulatório, a gente fala que é o carro-chefe, né, do tratamento. Porque é um espaço que ele vai ter para fala. Ele vai ali, vai fazer uma reflexão de tudo que ele está vivenciando. Se ele não quiser contar, já vi tantos casos que eles não querem falar. Por isso que o tratamento só dá certo se tiver esse lado do paciente que está querendo se tratar. Do mesmo modo que existe que essa coisa, né? Existe a transitoriedade. Eu não sou borderline, eu estou. Hoje tem um avanço, apesar do estigma e apesar do desconhecimento geral, tem um avanço muito grande de pesquisa, terapia, medicamentos que falam que tem uma chance de sucesso. E depois de um tempo, se a pessoa estiver engajada no tratamento, ela pode acabar não preenchendo mais aqueles critérios que ela preenchia antes. Ela vai acabar fazendo novos exames para sabê-lo. Sim, porque depois de um tempo, se ele passar por... De novo, ele tem que estar engajado nesse tratamento. Ele tem que estar lá. E aí, depois de um tempo, quando ele é avaliado de novo, ele pode não preencher mais os critérios que ele preenchia antes. Dos 5, ele pode ter 3 ou pode ter 2. Não é encaixado mais. Uma grande vitória. Uma grande vitória. Achei isso maravilhoso, porque eu, ignorante e leiga que eu sou, imaginava que uma pessoa borderline o seria para todo sempre. Então, se você estiver falando de cura, a nossa cura não é a cura da medicina, né? A gente não tem um antibiótico que resolva tudo. Mas se a pessoa tem crises e ela se corta, e de repente essas crises começam a ficar mais espaçadas, o tempo que ela está na crise fica mais rápido, então ela sai mais rápida dessa crise. Os relacionamentos interpessoais dela melhoram. A família em si entende melhor esse paciente, ele acaba tendo uma posição, uma situação na família mais confortável do que ele tinha. Acho que a gente pode falar de uma cura, sim. Dá para falar de uma cura, de uma melhora muito grande para ele, uma qualidade de vida. Ele pode voltar, porque tem uma coisa, Camila, dos 40 anos em diante, existe uma tendência de ele entrar em equilíbrio, dessa impulsividade diminuir naturalmente, sabe, seguro? Que quando chega assim, claro que não é a nossa idade, mas, por exemplo, para alguém mais velho, o seguro diminui. Porque já sabe que a pessoa não está mais naquela impulsividade de sair dirigindo com o carro, não é mesmo? Uhum. Com 18 anos, o seguro é mais caro do que para alguém de 40. Então, esse paciente, com o tempo, a impulsividade dele pode dar uma diminuída, mas ele já fez um estrago muito grande na vida dele, se ele tivesse em tratamento. Ele não terminou faculdade, ele brigou com um monte de gente, ele está sozinho, ele não tem mais um relacionamento familiar, ele não tem mais um comportamento funcional. Então, o tratamento vem para tentar deixar essa pessoa um pouco mais funcional. Perfeito. Conte-nos um pouquinho mais sobre os mitos que rodeiam esses transtornos. Eu acho que os mitos que tem o maior é achar que o transtorno é fingimento do paciente, quando não é. Existe isso? Existe. Não é. Ele é um transtorno grave, o paciente está sofrendo, a família está sofrendo e deve ser dada uma atenção a isso. Outro mito também, que eu acho que é muito grande, é falar que o paciente não vai, ele está só com ameaça de suicídio e não vai se matar, não. Tem muita gente que se mata, tanto que a proporção de homens e mulheres são iguais. Você encontra 4. O último estudo que teve é de 1985, esse último dado.
Na população mundial tem de 0,9% a 1,5% com esse transtorno. Aqui no Brasil, nós temos 0,9% aqui no Brasil. A proporção de homens e mulheres é de 4 para 4, né? Só que a gente vê muito mais mulher se tratando. Por quê? Naturalmente, a agressividade masculina já é maior. Quando eles tentam suicídio, é mais grave, é mais destrutivo. Então, muitos conseguem morrer. A mulher, ela pode ter mais tentativas, mas pode ser que ela consiga não dar um fim na vida dela. Mas o homem consegue isso pela própria destrutividade dele. E também por ter uma agressividade assim, mais forte, que é própria do homem, às vezes ele vai para a cadeia, às vezes ele não consegue chegar no tratamento. Acham que ele, por algum motivo, acho que ele tem que estar preso, né? Tamanha agressividade dele, mas tem um transtorno por trás. E ele acaba conseguindo um intento na prisão? Não tenho esse dado para te falar. Eu tenho, gente, da época que eu fui advogada criminal, eu tinha assim, muito triste. A gente pode cruzar isso, vou querer saber. Nos bastidores a gente vai conversar um tete a tete ali, gente. E essa questão da alfabetização emocional, ela é muito importante, tanto que lá no ambulatório, esse ambulatório foi criado em 96 para atender as demandas de paciente emocionalmente estável que estavam chegando na instituição, né? É do Instituto de Psiquiatria, lá do Hospital das Clínicas. Agora, a entrada desses pacientes é nesse programa que foi desenvolvido lá pelos doutores Erlei e Fernanda Sassi, que são responsáveis por esse ambulatório. Eles criaram e fizeram um programa PES, que é Pensamento, Emoção e Sentimento. É um programa que estudou quais eram as maiores resistências, né, desse paciente ao tratamento, a não adesão ao tratamento, e viram que eles são pacientes que têm uma dificuldade de contar histórias, dificuldade de narrativa muito grande. Eles não sabiam identificar, não sabiam nomear emoções, não sabiam ver a emoção no outro. Então, a porta de entrada desses pacientes lá no ambulatório, quando conseguem uma vaga, é pelo programa PES. Eles passam, é um grupo que foi formado com paciente familiar. A gente não conhece um outro lugar que tenha feito uma abordagem dessa magnitude. A junta, antes da pandemia, era tudo presencial, né? Paciente familiar no nosso anfiteatro. Com a pandemia, começou a pandemia, imediatamente nós conseguimos atender esses pacientes online pelo Zoom. Então, a gente tenta lá falar com eles sobre emoção, sobre sentimento, para eles desenvolverem narrativas, para eles ficarem mais preparados para fazer uma terapia. Tanto que foi lançado 2 livros com profissionais do nosso ambulatório. Esse é o do programa PES, que é descrito todo o programa, tudo que foi apresentado. E a minha colega, parceira querida, a Daniele Zito, ela escreveu um outro livro para terapeutas que querem entender melhor o transtorno, que vão trabalhar com esse tipo de população, que ela fala sobre cartas para esse terapeuta que vai tratar desse paciente. Ela fala muito da experiência dela, ela tem uma experiência muito grande também, até mais que eu. Então, ela... terapeuta de paciente de difícil acesso, de Daniele Marinzito. Isso. Tá? E conversando sobre as emoções de Erlei Sassi Júnior e Fernanda Martins Sassi. A Daniele, ela tem um grupo de orientação de família, onde ela faz alguns encontros, né? Eu acho que são 7. Vai começar um grupo agora em maio, também é online, para orientar os pais desses pacientes, porque também a família carrega uma sensação de culpa muito grande, sabe, com relação a isso. E às vezes não dá para se falar em culpa, né? Como ele é multifatorial, tem muitas coisas envolvidas, né? E mais para frente, eu e a Daniele vamos levar para o consultório também o grupo de pacientes, que também vai ser no molde online. Nós estamos, inclusive, também com uma aula na NEPO, em São Paulo, do professor Francisco Toro. Podemos deixar aqui na descrição do vídeo, por favor, os dados. Sim. Bem como o contato da doutora Nadime Gabos, ok? Na NEPO, o professor Francisco Toro está realizando esse curso lá de transtorno de personalidade borderline, uma equipe nossa lá do ambulatório está ministrando esse curso. O pessoal tem gostado muito. Muito bom. Eu adorei, gente, adorei tudo que
você nos contou. Eu era realmente muito ignorante e conto para vocês que eu achei um bálsamo na vida de quem está e não é transtorno borderline, tá bom, meus amores? Então não pensem que é o fim, tá? De repente é realmente o começo da cura. Obrigada, e assim Camila. nos despedimos. Muito obrigada, doutora Nadine, por estar aqui conosco. Volte sempre, quando puder, com pautas novas. E assim nos despedimos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!